A gente tem uma discussão complicada sobre o termo baronesa, barão do café. O ciclo do café não começa na região de Ribeirão Preto, né? A história do café no Brasil, inclusive do norte, vem por a região do sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Vale do Paraíba, inclusive uma região muito rica, né, na região do Segundo Império, e vem transitando, né, naquele momento do Segundo Império, vem transitando do Vale do Paraíba para o Nordeste paulista. Essa transição, né, 1840, 1850, 1860, faz com que a história do café no estado de São Paulo tenha dois momentos. Um momento mais, digamos, tradicional, Vale do Paraíba, região ali de Guaratinguetá, como é que chama a cidade? Taubaté, né? E depois de 1860, 1870, até o comecinho do século XX, a região do Nordeste paulista vai ganhando destaque e vira, inclusive, uma região mais rica. A gente fala que lá, né, em Taubaté, no Vale do Paraíba, tem os barões do café, essa coisa mais monárquica, essa coisa mais tradicional, né? E a região de Ribeirão Preto, Campinas, Ribeirão Preto, né, esse eixo da Anhanguera, por assim dizer, é a nova cafeicultura. Então é o fim da monarquia e o começo da república. Como nós temos nessa transição uma mudança política, não se usa o termo barão do café, se usa os coronéis, inclusive com uma violência, uma truculência, né, muito própria. Né? Eu não cheguei a estudar praticamente ali as italianas da casa, né? Mas eu conheço, pelo menos do material coletado por mim nas minhas pesquisas, a família Duval e a família Alves Ferreira, como famílias que eram dominadas por homens e que em algum momento foram capitaneadas por mulheres, que é uma novidade incrível no final do século XIX, começo do século XX. Então, em especial, a Iri Alves Ferreira, que foi o motivo da minha dissertação, né, no mestrado. Quando eu tive a oportunidade de estudar sobre a Iria, né, o que me chamou a atenção foram os jornais, isso em 1915, 1920. Né? Aliás, tem uma documentação muito interessante, é a Brasil Magazine, tem outra que é o Almanaque de Ribeirão Preto, que eram publicações internacionais, era em português e em francês, uma página em português e mesmo texto traduzido para o francês, né? E esses textos eram veiculados internacionalmente, falando dos principais nomes de Ribeirão Preto. Aí você coloca a rainha do café, Iria Alves Ferreira. E lá tem uma pequena biografia. O que esses jornais diziam? Né? Que eram mulheres que, apesar, né, de uma sociedade machista e patriarcal, conseguiam se transformar em grandes homens de negócio. Olha que interessante. Eram mulheres mães que sabiam a sua posição social, mas que tinham o diferencial de ter uma cabeça masculina para os negócios. Onde já se viu, né? Uma mulher que pode ter uma cabeça masculina, então, portanto, pode ser uma boa gestora. Né? Eu achei isso muito lógico, né? Uma perpetuação do machismo, né? Uma coisa muito singular. E fui estudar. Por que essa mulher ela é uma mulher além do seu tempo? É uma pergunta que eu mesmo me faço. Né? A resposta é, ela é uma mulher do seu tempo. Ela negocia com o seu tempo. Ela sabe que ela não pode tomar o lugar do marido, nem do filho mais velho, e silenciá-lo, né, no caso. Ela tem que aproveitar alguma situação da vida para poder administrar a casa. A Iria, por exemplo. A Iria perde o pai e o marido, muito próximo. Ela acumula via testamentos do pai e do marido a riqueza das duas famílias. O filho mais velho tinha idade, mas talvez o filho mais velho, em respeito à mãe e pela forma como a mãe organiza a fazenda, né, ela chama o gerente da fazenda para fazer o papel de gestor.
Então ela manda no gerente e o gerente organiza a fazenda. Ainda tem um homem que organiza. Então eu uso do discurso masculino para me fazer poderosa. Uma das coisas que eu fiz muito pouco da minha dissertação, né? As roupas. Devia ter escrito mais sobre isso. Hoje eu falo porque eu penso hoje, claro, né? Defendi a dissertação há 10 anos atrás. Né? Tinha mais cabelo naquela época. Né? As mulheres muito ricas, muito poderosas, né? Como é que elas faziam para mandar nos homens? Elas usavam roupas muito fechadas. Então, né, cabelo muito comportado, muito fechado. Uma forma de fala também muito direta. Entre Maria e Eva, Maria incontestavelmente, né, doava sempre dinheiro para a igreja nunca falava mal dela. Não sei se tinha algum tipo de doação para a mídia, mas de alguma maneira a mídia também era muito amiga de quem tinha o dinheiro, então os jornais sempre falavam muito bem, né? E até que todo mundo ganhasse, ninguém questionava o poder desta mulher. Em 1920, novembro de 20, no caso da Eri, ela acaba sendo envolvida, né? Os jornais a envolvem num assassinato nas suas terras. Então esse é um fato bem curioso, porque até o assassinato, né, a Eri ela é colocada como uma grande cafeicultora, a rainha do café. E depois desse assassinato, a polícia vai investigar e vai questionar se ela tem ou não participação. Agora, se ela é de um grupo político vinculado ao Quinzinho da Cunha, e esse grupo é inimigo de um outro grupo político, do Schmitt, por exemplo, como é que os grupos políticos vão brigar, vão, né, lutar pelo espaço político ribeirão-pretano? Vão eleger a Iria como uma peça para poder falar mal. Ela vai ser usada na mídia local para bater e para proteger. Um grupo bate, o outro protege, mas é interessante como isso não acontece com os homens da mesma maneira. Então, o machismo, o patriarcalismo, mesmo com ela tomando tanta cautela e tanta atitude de proteção da imagem, ainda assim a sociedade consegue espirrar, de alguma maneira, né, a avaliação, o julgamento para essa mulher. Então, o que eu tento, né, apontar na minha dissertação? Que mesmo uma mulher com uma condição econômica e uma projeção política imensa, né, uma mulher que recebia irmão de presidente da República em campanha eleitoral na sua fazenda, sim, né, terceira maior economia da região, em determinado momento, né, quer dizer, como é que uma mulher dessa sofre perseguição política por um assassinato em suas terras? Vamos lembrar que muitos assassinatos em outras terras aconteciam sem a mesma vigilância da mídia, por assim dizer, né? Então, de alguma maneira, o machismo, o patriarcado, né, isso está ali presente, mesmo com tanta cautela posta.